Para a gente ter muito claro, né, qual é o sentido positivo de um conflito, né? Primeiro, se eu estou divergindo e eu estou debatendo ideias e estou trazendo pontos de vista diferentes, eu estou expandindo o entendimento de determinado assunto. Alguém está me trazendo uma outra visão, alguém está me trazendo um outro ponto de vista que eu até então não tinha. A gente está mobilizado, a gente está engajado e se o que tiver na cabeça não é a disputa, o que tiver na cabeça é o alcance do resultado, tá tudo lindo e maravilhoso. A gente esclarece a solução para que ela não seja algo competitivo e a gente vai então juntos buscar algumas solução que, via de regra, é uma solução extremamente criativa, extremamente positiva, nova, que vai sair com algo muito melhor do que o que a gente tinha antes. E isso desenvolve a habilidade que as pessoas têm de trabalhar em time, de trabalhar em conjunto. As causas mais comuns que a gente vai ter do conflito existir é porque, de alguma maneira, a gente teve uma experiência ruim com essa outra parte. E eu já tive uma frustração. Eu cristalizo essa percepção e aí, ao lidar com essa pessoa, eu falo, com esse de novo? A própria diferença de personalidade e a própria diferença de informações e de percepções até então recebidas. Vamos dar uma olhada nessa espiral do conflito, porque é como ele se forma. E a gente vai entender que existe um determinado momento onde ele pode ser quebrado e um determinado momento onde não tem jeito. Aí é só sentar e chorar. A primeira coisa que existe é uma discussão. Uma discussão, até então, ela é racional, aberta e objetiva. Eu penso isso, você pensa aquilo outro e a gente simplesmente discorda. Isso é uma discussão e não tem nenhum problema em relação a isso. O problema é quando essa discussão vira um debate. E debate é algo cheio de generalização. Generalização é aquele fenômeno que, por exemplo, quando eu falar assim para vocês, todo político é... Já sei o que está na cabeça de vocês como resposta. Isto é uma generalização, porque nem todo político desse país que tem centenas, milhares de municípios pode ser, né, o que vocês pensaram, não vou nem repetir. Quando eu começo a generalizar, o que começa a acontecer? Uma desconfiança enorme. Se eu sei que o outro não presta, eu vou começar a desconfiar de toda e qualquer atitude dele. E aí eu crio uma imagem fixa, uma posição rígida e eu vou sempre direcionar as minhas atitudes em cima dessa imagem que eu fixei. O ideal é que a gente pare no ponto 3. O ideal é que no ponto 3, quando eu perceba que eu estou generalizando, eu volte 2 casas e dê ao outro o benefício da dúvida. Se passa do ponto 4, já era, porque aí o que a gente começa é querer vencer a qualquer custo. Não é isso, eu não quero. Quer sim, quer ter razão, quer vencer. E aí você começa com um comportamento extremamente hostil. Você começa, inclusive, a ameaçar, você começa a punir a pessoa, você chega atrasado nas reuniões, você começa a boicotar datas de entrega de relatórios e projetos. Todos esses são comportamentos hostis, porque você não concorda, você não quer que aquilo vá adiante, você simplesmente começa a boicotar. Aí você vai para o outro estágio, que é a falta de humanidade, onde o seu comportamento começa a ser extremamente destrutivo. Mas como é que é isso? Isso não é comum? É comum, sim, muito comum dentro das organizações. E o nome disso é deboche. As pessoas são extremamente ácidas, debochadas, elas ficam fofoquentas, elas ficam futriquentas, elas ficam falando das pessoas pelos 4 cantos. Isso é falta de humanidade, isso é comportamento destrutivo. Na sequência, você vai para a sobrevivência, você quer se proteger. E, por fim, você começa no ataque generalizado, onde o que você tem é realmente a vontade de, se pudesse, matar o outro e, enfim, né, chegar às vias de fato. Quais são as principais fontes de conflito? Quando você não
o seu direito não é atendido, não foi conquistado, alguma coisa mudou do lado de fora e você fica tenso, ansioso, muito comum em processos de fusão e aquisição de empresa. No estágio, por exemplo, econômico do país que a gente está, isso está muito comum. Luta pelo poder, necessidade de status, necessidades individuais não atendidas são muito comuns de gerar isso, escassez de recurso e emoções não expressas. Por isso que é tão importante a gente ter espaço para o conflito. E aí, como é que a gente vai e administra o conflito? Simplesmente escolhendo e implementando estratégias mais adequadas para poder lidar com cada tipo de situação como essa. Portanto, é uma coisa que vai muito além de lábia e conversinha. Isso requer de cada uma das pessoas competência para poder administrar esse conflito. A primeira coisa que a gente tem que ter é o autoconhecimento. Porque se eu não sei como eu me fisgo, como é que eu vou saber interpretar se eu já estou partindo para o ataque ou não? Eu tenho que saber lidar com as emoções e sentimentos do outro e com os meus também. Eu tenho que saber aceitar e valorizar a diversidade. E primeiro reconhecer o outro como alguém diferente de mim, para depois eu poder argumentar. Eu valorizo esse processo dentro da organização? Para administrar os conflitos, então, eu preciso ter vontade de criar uma atmosfera que seja afetiva. Sim, o clima tem que ser bom. Eu tenho que esclarecer quais são as percepções, focar nas necessidades individuais que eu quero daquela história, mas também no que pode ser compartilhado. Olhar sempre para o tempo futuro e não apenas para o tempo presente, muito menos olhar ficar no ano passado, porque lá atrás você fez. A história tem que ser contada daqui para frente. Gerar opções de ganhos mútuos, o que a gente quer é o ganha-ganha, desenvolver passos para a ação que a gente vai efetivar a partir daqui e estabelecer acordos onde todo mundo ganha.